três elementos do processo da salvação: a justificação, a regeneração e a santificação. Então, a salvação ela não ocorre apenas no ato quando alguém aceita Jesus Cristo. Ali ocorre a justificação, mas no decorrer da vida, da trajetória de vida dessa pessoa, é claro que ela vai precisar, né, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aí é onde ocorre o processo da regeneração e da santificação, que é um processo contínuo. É como nós lemos lá em Provérbios 4:18, que a luz do justo brilhará como a aurora, até esse dia ser perfeito. Então nós não podemos parar apenas no ato de aceitar Jesus e voltar novamente à prática do pecado. Por isso que esta lição, nós vamos ver que a salvação é um processo. Enquanto estivermos aqui com vida, né, enquanto estivermos aqui neste mundo que está no maligno, onde há muitos pratos do diabo para que o crente venha a pecar, que o crente venha a vacilar, não é, irmãos? Aí é onde nós temos que buscar a santificação, a regeneração a cada dia, para que cumpra-se aquela palavra que o próprio Jesus revelou a João na ilha de Patmos, que aquele que é sujo, se suje mais, e aquele que é santo, se santifique mais. Então a salvação, ela deve ser um processo progressivo, não é? Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. É assim que nós devemos pensar em relação ao processo da salvação. Vamos para a introdução. O processo de salvação na vida do crente se dá em três aspectos: na justificação otorgada por Deus, na regeneração operada pelo Espírito Santo, na santificação como consequência de uma vida com Cristo. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, primeiro passo para que ocorra esses três elementos, não é a justificação, principalmente que ocorre no ato quando alguém aceita Jesus Cristo, que o sangue do Cordeiro nos redime de todo o pecado. Ali nós somos justificados, né, como se nós fôssemos culpados, né, de crimes. E ali Deus tira a acusação do diabo em nossas vidas. Quando nós entregamos nossa vida a Ele, Ele nos justifica diante de Deus por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós vivemos em paz com Deus e agora somos filhos de Deus, como está lá em 1 João, ou lá em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que creem se tornam filhos e filhas de Deus. Amém? Primeiro tópico da lição: justificados por Deus. Primeiro subtópico: a natureza da justificação. A justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo se tornaram nulas. Romanos 4, versículo 24 e 25. Assim somos declarados inocentes por nossa condenação, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo Jesus na cruz. 2 Coríntios 5, 21. É um ato gracioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos, cabendo ao homem somente crer mediante a fé na obra que Jesus operou. Romanos 5, 1. Entretanto, cabe ressaltar que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação. Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da salvação e a santificação da vida. Então, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, a fé, ela é uma ponte que nos conduz para Cristo, e ao nós aceitarmos o Senhor Jesus na nossa vida, nós somos justificados diante de Deus, nosso Pai, pela fé em Jesus Cristo. E ali nós recebemos o perdão, a remissão dos nossos pecados, e ali começa o processo depois da regeneração por intermédio do Espírito Santo e também da santificação, que é a separação do pecado. Quando nós separamos do pecado, nós vivemos em santificação. Segundo subtópico, a necessidade de justificação. A necessidade de justificação é para que nos encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação e para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Romanos 8, versículo 33 ao 34. Nesse sentido, a pessoa justificada está livre de condenação e é herdeira da vida eterna, tendo como resultado prático a paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Então, quando ele está justificado diante de Deus, agora foi perdoado seus pecados,
Agora vem o processo da regeneração por intermédio do Espírito Santo, onde o crente ele vai começar a mudar, né, as formas de vida, a maneira de vestir, a forma de falar, né, vai tirar as vaidades, vai tirando as palavras torpes, e ali o Espírito Santo de Deus vai convencendo ele gradativamente, né, é o processo de santificação e regeneração agindo ali na vida do novo convertido, né, por intermédio da palavra de Deus. É claro, ele tem que estar buscando, né, a casa de oração, buscando a casa do Senhor, buscando estar congregando, né, juntamente com toda a igreja, para que por meio do Espírito Santo, da palavra, ele vá sendo transformado gradativamente pelo poder da palavra de Deus e pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Então, é assim que nós vencemos o mundo, vencemos a tentação, por intermédio da oração, da palavra e da ação direta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que nós não podemos deixar de orar, de ler a palavra diariamente, de buscar ir aos cultos, né? Não só no domingo, congregai-vos, na Bíblia diz congregai-vos, né, irmãos? O salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente congrega, a gente está reunido como corpo de Cristo na terra, e ali o fogo do Espírito Santo começa a inflamar cada crente, e ali o renovo ocorre, e muitas almas são renovadas, batizadas com o poder do Espírito Santo, e ali nós vivemos uma vida de renovo, uma vida nova, transformando-se cada dia pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra, ela é quem nos lava, a palavra, ela é quem nos purifica, como mesmo o apóstolo Paulo disse isso lá em Efésios, no capítulo 5, os irmãos puderem acompanhar, Efésios 5, versículo de número 26, que diz, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Jesus Cristo vem buscar uma igreja santa e irrepreensível no dia do arrebatamento. Então, daí a importância de nós estarmos gradativamente, não é, como a luz da aurora, sendo perfeito, cada dia buscando vigiar nas palavras, vigiar nas vestes, vigiar no que a gente fala do irmão, porque a gente pode pecar, né, por palavras, por pensamentos e atos, mas devemos estar vigilantes para que nós possamos estar irrepreensíveis e em santificação para a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, pela lavagem da palavra, pela ação direta do Espírito Santo, nós cada dia somos regenerados, somos justificados no ato de aceitar Jesus, somos justificados, e ali vamos passando por um processo de santificação. Então, é o tema da lição, não é, irmãos? Falando sobre o processo da salvação, porque a salvação, ela não termina quando alguém aceita Jesus Cristo. Pelo contrário, é o primeiro passo, mas de muitos passos que vão se prosseguir adiante na vida, na trajetória da nossa fé. Terceiro subtópico, a impossibilidade da autojustificação. Os que reconhecem a necessidade de justificação são alcançados por ela. Para ilustrar essa realidade espiritual, o Senhor Jesus ensinou sobre a justificação, apresentando a história de um fariseu que se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados, mas não alcançou a justificação, enquanto o publicano, que reconhecia a sua miséria diante de Deus, teve os seus pecados perdoados e sua vida justificada. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Nesse aspecto, a justificação não se refere ao esforço humano por pureza ou santidade, mas ao estado de retidão diante de Deus por meio de Jesus, o justo que morreu tomando sobre si todas as acusações contra nós. Por isso, quando Deus nos olha, após nos tornarmos uma nova criação, ainda mesmo com os nossos defeitos e falhas em Cristo, nos enxerga sem pecado. 1 Coríntios 6,11, assim o pecador é justificado pela graça de Deus somente, jamais por méritos pessoais. Romanos 3, versículo 21 ao 26, 28, e Romanos 4, 5, Gálatas 3, 11. Então, a salvação não se dá pelas obras, Efésios 2, 8. Não é, irmãos? É pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é, irmãos? Então, salvação não depende do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer pelo próximo. Salvação é pela graça, por meio da fé. Então, tem que usar a sua fé. Se crer, será salvo. Mas se não crer, está condenado. É um livre-arbítrio que Deus dá, como nós já estudamos nas lições anteriores. Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós.
Não é? Eis que estou à porta e bato, se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Então, é uma liberdade que Deus nos dá de escolher se queremos entrar pela porta estreita, que conduz à vida eterna, ou a porta larga, que conduz à perdição. Basta cada um, né, escolher qual é o caminho que quer seguir. Jesus não força ninguém a ser salvo. Ele bate na porta, ele convida, como um pai educado que ele é. Amém? Basta nós obedecer a sua voz e não endurecer o nosso coração às palavras de Deus. Eu creio que Deus está falando conosco nesta lição. Continue ligado no trono da graça, porque eu creio que o Senhor Deus continuará falando em nosso meio. Vamos para o tópico 2, regenerados pelo Espírito Santo. Primeiro subtópico, a natureza da regeneração. Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando em nova criação. 2 Crônicas 5:17. Tornando filho de Deus, João 1, versículo 12 e 13, e fazendo passar da morte para a vida, João 5:24. Aqui é importante distinguir regeneração da conversão. Esta é a resposta humana à regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus, enquanto aquela é um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensivelmente natural. João 3, versículo 3 ao 7. Logo, Deus é o operador dessa transformação, fazendo com que a pessoa, outrora apática para as coisas divinas, agora se encontre plena vitalidade para com as coisas espirituais. Romanos 8, versículo 28 ao 30, Tito 3, 5. Então, é uma transformação. É como Jesus, no primeiro milagre, nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho. Não é interessante que o primeiro